Vamos orar, amados irmãos, entregando o pastor Humberto nas mãos do Senhor. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças pelo privilégio de estar na tua casa, por tudo que este dia já aprendemos, recebemos da tua parte, e agora mais esta palavra que o Senhor vai certamente trazer ao nosso coração pela instrumentalidade do teu Filho, pastor Humberto Solano Costa. Toma-o nas tuas mãos, com graça, com unção, com sabedoria, com autoridade, com poder, Senhor, para ministrar a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos receber a tua palavra, continuar recebendo a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui para ouvir tudo quanto da tua parte nos é enviado, em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos. Amém. Assim como estamos em pé, vamos receber com alegria o pastor Humberto Solano Costa. Glória a Jesus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, Deus está aqui. Deus
como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus está aqui, amém? Diga para o irmão do seu lado: Deus está aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, pegando aqui o engajo que deixou o pastor Manuel, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, nossa última participação neste tema do evangelismo no fim, nos tempos do fim. Amém? Palavra bem conhecida pela igreja, pelos irmãos, e quiçá praticada tem um efeito maior nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Se você já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. E disse-lhes, deixa eu ler o versículo 14, finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E depois disto, pensando que só eles que Jesus fosse mais falar da sua incredulidade, do fato de não terem crido antes, Jesus disse, e Marcos registrou, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus, tome o seu assento. Obrigado pela sua paciência. Um dos grandes problemas da igreja e sobretudo, quiçá neste finalzinho de tempo que nós ainda temos, é quiçá o tabu ou então a forma como é apresentado ou definido o evangelismo. Essa é uma das respostas mais comuns que nós encontramos, e fazendo às vezes algumas pesquisas antes de algum seminário de evangelismo, algum treinamento, a resposta que nós temos do que é evangelismo é que é um bicho de 7 cabeças. Ou seja, é tanto se calhar aquilo que se fala e os aspectos que são abordados e alguns atributos, e misturado com algumas matérias da teologia e outras coisas mais que são pregadas acerca do evangelismo, que ele vai crescendo cada vez mais em tamanho e diminuindo em efeito, diminuindo em impacto na igreja. E aí nós vamos com várias dificuldades cada vez mais, olhando para o evangelismo como um gigante e nos sentindo cada vez mais pequenos, cada vez mais diminutos diante dele, que nós preferimos nem falar, muitas das vezes de púlpito, muitas das vezes na igreja. Se você for fazer algumas análises, já de concordar comigo que o menos que se faz na igreja hoje é evangelismo. Até a oração, que muitos têm dificuldades de compreender, de entender e engajar-se, ainda hoje existem mais igrejas que oram do que aquelas que evangelizam. Existem mais círculos de oração do que departamento de evangelismo. Existem mais reuniões de oração do que grupos saindo sistematicamente para evangelizar. Existem mais aqueles que dão testemunhos porque oram do que aqueles que trazem almas para Jesus. Existem mais aqueles que vão anunciando as suas vitórias pela oração e por causa da oração, do que levantando a mão em cultos dizendo: eu trouxe fulano, beltrano, cicrano, ou aquele é meu fruto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos algumas dificuldades, e nesse tempo do fim, isso vai se tornando cada vez mais enfático nas nossas vidas, na vida da igreja, e muito menos tempo é dedicado
a área do evangelismo, a matéria do evangelismo. E alguns começam a ter, na realidade, um certo, não um ódio, mas não uma grande afinidade com o evangelismo, porque ele é apresentado de várias formas. Então, nesta noite, se calhar, nós vamos trazer apenas duas perguntas ou uma pergunta na mesma frase. Evangelismo é sugestão ou é imposição? Vire para o seu irmão e pergunte: sugestão ou imposição? Amém? Ele é sugestão ou é uma imposição? Jesus aqui está sugerindo que você evangelize, ou Jesus está, na realidade, de forma imperativa, impondo a você a tarefa do evangelismo? Se você compreender que ela é a sugestão, ela vai apenas ser um compromisso e não um comprometimento. Se você entender apenas que é uma sugestão, você faz quando você tiver vontade, quando você tiver tempo, quando você quiser, quando você achar confortável e acomodável na sua agenda, ou simplesmente quando você achar que é tempo, é hora de fazer, ou simplesmente alguma coisa que você pode fazer a seu belo prazer. Quando você pensa que o evangelismo é sugestão, você aplica onde você quer, com as pessoas que você quer, e você de maneira nenhuma atua com pessoas que você não quer. Meu tio converteu-se antes de, na verdade, eu me converter. Tinha um tio chamado, nós chamávamos Arlindo, o tio Arlindo, que ele era muito ruim. Sabe, você, alguém tem tio, algum familiar ruim na sua família? Eu tive, que era esse meu tio. Era muito ruim, tão ruim que nós não íamos à casa dele. Então era um tio ruim que nós tínhamos na nossa família. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu passava naquele bairro para evangelizar, mas não entrava na casa do tio Arlindo. Não queria que o tio Arlindo se convertesse. Que a pior coisa que eu quisesse é que tio Arlindo fosse fosse congregar na nossa igreja. Então nunca preguei o evangelho para o tio Arlindo. Nunca ouvi minha mãe pregando o evangelho para o tio Arlindo. Pregávamos aos outros familiares, mas o tio Arlindo nós não pregávamos. E um dia alguém pregou o evangelho para o tio Arlindo, e guess onde é que ele foi se congregar? O tio Arlindo apareceu na nossa igreja, Assembleia de Deus Pentecostal do Maculuço, e foi se congregar ali na nossa igreja. E agora eu começava a ter dificuldades, porque o tio Arlindo em muito pouco tempo foi a cooperador, depois de muito pouco tempo ainda foi a diácono, e começou a servir a Santa Ceia. O tio Arlindo estava num sábado em que eu estava participando da Santa Ceia, vindo distribuir o pão e ali o cálice, e eu comecei a orar para que tio Arlindo não fosse o diácono que me viesse distribuir a ceia. E o tio Arlindo foi chegando, e eu fui olhando, me tornei espiritual, fechei os olhos e abria de um lado para ver se o tio Arlindo estivesse próximo, e daqui a pouco um diácono passou na frente e disse: graças a Deus que o tio Arlindo não vai me distribuir o pão. Mas naquele momento que eu voltei a fechar o olho, abri o outro, o tio Arlindo estava na minha frente. E ali esperando que eu tivesse coragem de receber o cálice, aquele que eu achava que era ruim, aquele que no meu entendimento do evangelismo ser sugestivo, eu não pregava para ele, agora se converteu, estava na minha frente, e eu estava ali agora com o dilema, pegar no cálice, pegar no pão ou não, e tio Arlindo estava olhando bem no meu olho para ver se eu tivesse coragem de tomar a Santa Ceia. Nem eu tive que me fazer de hipócrita e peguei naquele pão, tomei aquele cálice, passou a Santa Ceia. No final do culto, meu tio Arlindo veio ter comigo, e eu tentei fugir, tentei esquivar e não deu. E o tio Arlindo chegou e me fez a segunda pergunta: quem é mais ruim? Você que já era crente, ou eu que era chamado de feiticeiro? Tio Arlindo pôs o dedo na minha cara e disse: se você me tivesse pregado esse evangelho que é tão bom, talvez eu tivesse deixado de ter fama de feiticeiro há muito tempo. Se você me tivesse falado desse Jesus que mudou a sua vida e a vida da sua mãe, ao invés de correr de mim, talvez a minha vida tivesse sido transformada há muito tempo e eu não tivesse passado ali pelos calabouços da vida que eu passei. Se você não tivesse escondido esse Jesus no seu coração, talvez eu tivesse impactado a vida do meu filho que foi morto por ser um assaltante.
talvez eu tivesse feito a diferença na vida da minha esposa, que era uma alcoólatra, talvez eu tivesse feito a diferença impactando a vida de muitos aqueles que eu conheci. Na realidade, quando você pensa que é sugestão, você age como eu, você foge dos tios arlindos da vida. Mas quando você acha e você tem convicção que é uma imposição da parte de Deus, em todo o tempo você vai pregar a palavra do Senhor para todas as pessoas. Você vai querer falar do Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Escute em nome de Jesus, o evangelismo e o Evangelho, a ordem é imperativa da parte de Deus: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Vire para o seu irmão e diga: é sua vez. Prega o Evangelho para o tio Arlindo, prega o Evangelho para o cachaceiro, prega o Evangelho para o maconheiro, prega o Evangelho para a prostituta, prega o Evangelho para aquele que é ruim, porque esse Evangelho transforma a vida daquele que é o mais vil pecador. Este Evangelho transforma a vida daquele que pensava que não tinha solução, não havia mais solução, ninguém podia transformar a sua vida. Diziam que ele estava deitado ali na sarjeta, mas um dia, quando chegou a luz raiou ali na sombra da morte, e a escuridão agora viu a luz brilhar. Essa luz brilhou na sua casa, essa luz brilhou no seu lar, e ela irá brilhar quando você entender que é imperativo da parte de Deus. Diga: a responsabilidade é minha. Em primeiro lugar, o evangelismo, ele é um desejo. Diga comigo: um desejo. Quando você entende que o evangelismo é um desejo da parte de Deus, isso muda a sua vida, porque não depende de como eu me sinta, não depende da minha capacidade, não depende da minha habilidade, não obstante a minha posição, o meu status na sociedade ou a minha disposição. Quando eu entendo que é um desejo do coração do meu Pai, eu vou fazê-lo em tempo e fora de tempo, eu vou fazê-lo com dinheiro ou sem dinheiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 12, versículo 3, ele diz que isto é desejo do coração de Deus, que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Meu Pai que quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Ou seja, não é simplesmente uma sugestão ou aquilo que Deus pense ou aquilo que Ele na realidade gostaria de ver acontecer. Não, Ele está dizendo: é desejo, é vontade do meu Pai que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Sabe qual é o melhor filho? Não é aqueles que tiram as melhores notas na universidade, não é aquele que se calhar é o que se traja melhor, não é aquele que se calhar é o que representa melhor a família. O filho xodó do coração do Pai é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que faz a vontade do coração do Pai. E é isso que o Senhor quer da sua vida, que você entenda que o evangelismo, ele é um desejo do coração do Pai. Não é simplesmente uma expectativa, mas é um desejo. Ele quer, Deus não quer que os homens se percam, mas que eles venham ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todos para habitar no céu, Deus quer salvar a todos para mudar a sua vida, mas depende de você e depende de mim. Diga ao Senhor, diga para o irmão do seu lado: é vontade do Pai, é vontade do Pai, é vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou aproveitar rapidinho meus minutos. Segundo lugar, o evangelismo é uma ordenança. Ele é uma ordenança, amém? Da parte do Pai. Tirei a minha carta de condução, aqui seria o Drive License em Angola, no ano de 1992. Sabe que Angola foi colonizado por Portugal, mas assim que eles saíram, entrou o comunismo. E nós fomos um país comunista até o ano, na realidade, de 92, em que se tornamos multipartidários, mas continua o mesmo governo comunista. Então em tudo haviam aspectos do comunismo. Eu fui tirar a minha drive license, e quando nós chegamos no carro, eu cheguei no carro, o instrutor também chegou do outro lado, e antes dele entrar no carro, eu entrei, me sentei, fiquei no volante. O instrutor baixou assim, me olhou para mim, fechou a porta e disse: você está reprovado.
Eu disse: como estou reprovado? Não comecei ainda o exame. E ele me disse uma coisa que me chamou a atenção, me chama a atenção até hoje. Quem mandou você entrar no carro? E ele disse: as ordens aqui dou eu. Ou seja, eu é que dou as ordens aqui. Quando nós entendermos na igreja, amados, que quem dá as ordens aqui é Jesus, nós não paramos de evangelizar. Nós não paramos de pregar a palavra do Senhor em circunstância nenhuma, porque aqui a ordem é: ide em todo o tempo. Você não vai parar porque você tem consciência que é uma ordem do Pai. E se você desobedecer a ordem do Pai, certamente você vai estar em problemas. Vire para o seu irmão e diga: é uma ordem. Diga: uma ordem. Jesus dá as ordens neste lugar. É uma ordenança da parte de Deus. Mas o evangelismo também é um princípio de sabedoria. Ele é um princípio de sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 25, 26 e 30. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha almas, sábio é. Onde estão os sábios neste lugar? Onde estão os sábios neste lugar? Sabe qual é o problema? O problema é que nós ainda procuramos e entendemos que temos que aprender, ou seja, queremos ser inteligentes. A diferença do inteligente e do sábio é que o inteligente aprende com os seus próprios erros, porém o sábio, ele aprende com os erros dos outros, e ele é bem-aventurado. Quando você prega a palavra do Senhor, quando você evangeliza, você se torna sábio e Deus te abençoa, o céu se descortina e vem bênção para a sua vida. Vire para o seu irmão e diga: não sejas inteligente, mas seja sábio. Vire e diga para o seu irmão, even if he doesn't like: não sejas inteligente, mas seja sábio. Aleluia. Quarto lugar, evangelismo é uma condição. Diga comigo: condição. A maior parte da Bíblia Sagrada, em todo o tempo, nós vemos condições que nos são impostas para Deus. Condições para sermos abençoados, condições para sermos amigos de Deus, condições para sermos salvos, condições para irmos morar no céu. E o evangelismo também é uma condição. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Veja o que diz: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue eu requererei da mão de quem? Da tua mão. Mas se advertirdes o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, diz à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que com as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu fui militar, alguns irmãos sabem, e acabei na polícia militar por 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos. E quando nós saímos, eu tive um jovem que foi recruta comigo. Nossa recruta foi de 1 ano e 6 meses. E durante aquela recruta, na realidade, eu não era crente ainda, não tinha aceitado a Jesus, recebido a Jesus como seu Salvador, mas já me sentia de certa forma responsável. Já ia com a minha mãe à escola dominical, de quando em vez já frequentava alguns cultos e até já me sentia religioso, entre aspas. E este amigo fez a recruta comigo 1 ano e 6 meses, e eu me sentia como que impelido, talvez os pastores nos possam explicar isso, mas eu me sentia impelido em convidá-lo pelo menos para ir para a igreja.
Não sabia que só falar de Jesus, não sabia essa experiência, mas me sentia impelido em falar, convidá-lo para ir para a igreja, e nunca fiz isso. E daqui a pouco eu me converti, daqui a pouco eu aceitei a Jesus. Já falei aqui no primeiro horário, não vou me estender mais, mas ainda assim continuei não falando para ele ir para a igreja. Grande vez emprestava meu fusquinha para ele e tudo mais, mas não o convidava para ir à igreja. E uma vez cheguei do culto de quarta-feira, e quando cheguei em casa estava um amigo meu sentado nas escadas ali do nosso apartamento e chorando. E eu disse: meu Deus, o que é que aconteceu? E ele me disse: o Gito faleceu. E quando ele disse o Gito faleceu, o meu sentimento de culpa foi tão grande que você não pode imaginar. Eu disse: onde é que ele faleceu? Ele disse: olha, faleceu assim, foi baleado, estava fazendo assim, assim, assim. E eu me senti muito culpado. E eu fui ali para a casa dele, da mãe dele, e no dia do funeral eu fui ao cemitério. E chegando naquele cemitério, na realidade, parece que eu chorava mais do que aqueles familiares mais próximos que ali estavam, mas era por causa da minha culpa. Quando todo mundo estava saindo para ir para a sua casa, o Espírito de Deus impeliu-me a ficar naquele lugar. É como se tivesse dito: você fica nesse lugar. E eu fiquei ali naquele lugar olhando para a turma dele e chorando, e senti aquela culpa como se eu tivesse sido aquele que deu o disparo ao Gito. Senti-me de tal forma culpado que eu decidi nunca mais permitir que isso acontecesse na minha vida. Escute, o evangelismo é uma condição que nos é imposta por Deus. Se este ímpio morrer sem que você tiver falado da palavra do Senhor, falado da salvação, ele vai morrer na sua impiedade, mas a Bíblia Sagrada diz que o seu sangue vai ser requerido das suas mãos. Pregue em tempo e fora de tempo. Ademais, tem tempo e fora de tempo. Em todo tempo é tempo de você pregar a palavra do Senhor. Em todo tempo é tempo de você mostrar as maravilhas de Jesus. Fale do testemunho que ele fez na sua vida, fale da cura, fale da transformação, fale do meu Jesus, porque o meu Jesus deu a sua vida para salvar a sua e a minha vida, porque o meu Jesus deu a sua vida para transformar, e ainda hoje ele tem poder. O problema é que o atalaia se cala. O problema é que nós vamos nos calando, e o perigo vai chegando, e o inimigo vai cercando Israel e vai tomando de assalto, porque o atalaia está dormindo, porque o atalaia está preocupado com a sua própria vida, o atalaia está pensando nos bills, o atalaia está pensando na sua casa, o atalaia está pensando na sua condição de vida, no seu status. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para renovar este compromisso com você. Abra o seu olho, abra a sua boca e pregue, porque Jesus está voltando. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Mateus 7, versículo 21. Ele diz: nem tanto aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Deus está buscando homens e mulheres que façam a vontade dele. Deus está buscando homens e mulheres que se sintam impelidos a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior do que a sua própria vontade. A vontade de Deus é imperativa na sua vida. Você e a sua vontade podem esperar, mas Deus não pode esperar. Deus tem pressa, e quizá nesta noite você compreenda e coloque em prática na sua vida. Quinto e último lugar, evangelismo é a garantia da presença de Deus. Eu escrevi aqui top secret. Evangelismo é a garantia da presença de Deus na sua vida. Jesus estava com seus discípulos, e João relata no capítulo 8, versículo 29. Jesus olhou para eles e disse: escutem, o Pai que me enviou, Ele está comigo. Ele não me tem deixado só. E talvez aqueles discípulos perguntassem: por quê? Por que Ele não tem deixado só? E Ele responde numa das frases mais lindas da Bíblia Sagrada: porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada.
Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Porque se você fizer sempre aquilo que agrada ao Pai, o Pai vai estar sempre contigo. Em todo tempo, em toda circunstância. Pastor José Lopes mencionou ontem com muita propriedade: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai estar contigo na angústia. Torre forte é o meu Deus, e para ela correrá todo justo. Ele vai estar contigo no tempo da angústia, Ele vai estar contigo no tempo da bonança, Ele vai estar contigo em qualquer circunstância, porque você é um filho obediente, porque você é um filho querido. Levanta a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Quem evangeliza, em primeiro lugar, ele tem galardão. Quantos querem galardão neste lugar? Você tem galardão quando evangeliza. Romanos capítulo 8, versículo 31, ele diz que diremos pois a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, como nos não daria também com ele todas as coisas? Quando você prega a palavra do Senhor, Ele fica do seu lado e Ele faz questão de que você receba o galardão que vem da parte dEle. Mas quando você evangeliza, você tem provisão. Paulo disse e registrou, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dizendo: e o meu Deus de paz, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você tem necessidade, eu também tenho, mas o meu Deus, Ele vai suprir necessidade na imigração, necessidade na saúde, necessidade em qualquer área da sua vida, porque Deus é fiel. Levanta a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Aleluia. Quem evangeliza, ele vai vencer. Deixa-me dizer primeiro que quem evangeliza pode esperar em Deus. You don't hear me tonight. Quem evangeliza pode esperar em Deus. Eu mencionei aquela hora, Isaías 64, versículo 4, está escrito: desde a antiguidade, God, nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O que? Um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Paulo compreende essa realidade e escreve em Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo: mas como está escrito, aquilo que o nosso olho não ouviu, o nosso ouvido não ouviu, o nosso olho não viu, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Levanta a sua mão, porque tem para você, porque você pode esperar. Se você evangeliza, você pode esperar. Doesn't matter what time. Não importa quanto tempo você vai esperar, não importa quanto tempo vai durar a sua espera, porque o salmista diz: o choro pode durar a noite inteira, mas pelo amanhã vai chegar. Você pode esperar. Você pode esperar em Deus, porque Ele vai suprir, Ele vai se manifestar na sua vida. Você não vai morrer, você não deve se desesperar, porque o meu Deus está vivo. O meu Deus vai se manifestar. Levante a sua mão, glorifique a Deus neste lugar. Quem evangeliza vai vencer. Quem evangeliza vai vencer. Eu disse, who am I preaching tonight? Quem evangeliza vai vencer. As pedras vão se levantar, os problemas vão te cercar, mas você vai vencer. Isaías 54, 17. Toda ferramenta, nenhuma ferramenta, qualquer ferramenta, tudo quanto é arma, tudo quanto é pedra, ferramenta que se levantar contra ti prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. 43, versículo 13, Isaías, ele disse:
Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há, Shuriana, que possa escapar das minhas mãos, operando ele, caramba, terecanara suma mamara baba, terechovara canara baba. Quando Deus opera, quando Deus opera na sua vida, that's it. Diga comigo, that's it. And that's all. Quando Ele opera na sua vida, está feito, como o pastor disse ontem, telestai. Quando Deus opera na sua vida, that's it. Deus marca a sua vida quando você evangeliza. Se você evangeliza, você vai vencer. Quem evangeliza, eu termino, nunca vai ser esquecido. Quem evangeliza não é esquecido. Isaías 49, versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, não se compadeça e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, gosto do mas porque conjunção adversativa, God, ainda que ela se esqueça, mas ainda que esta se esquece dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Levante a sua mão, porque chora, mamama. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Vamos nos colocar em pé nesta noite, porque neste tempo do fim, Jesus está buscando. Jesus está buscando pessoas que queiram aceitar a imposição do ID. É uma imposição, mas se você topar, você será um dos tais. Você será um dos tais. Pastor Paulo Levas Macalão escreveu ou traduziu o hino 340, dizendo: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com ele baixa. Podes tu, onde estás, podes tu, marrebalaba sova, onde estás, beremanara sova, remachundiene rabababa. Remachuva, onde está os que querem ser um dos tais nesta noite? Deus vai fazer algo na sua vida nesta noite. Deus vai transformar você em um dos tais. Cara, aleluia. Vamos baixar um bocadinho esta nota. Pastor Joel, se calhar nos vai ajudar ali. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que um fogo é descido, eis que um vento é descido, e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a minha cruz, e agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Levanta a sua mão, você que quer ser um dos tais desta noite. Podes tu, cara.
não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu e Jesus maravilhoso. Agora ele diz, desculpa, poderás então dizer: sou um dos tais. Só se você pregar esse evangelho é que você poderá dizer: sou um dos tais. Oh! Se você não prega, você não é ainda um dos tais. I'm sorry. Se você ainda não prega, você não é um dos tais. Mas nesta noite você tem a oportunidade de dizer: um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer, sou um dos tais. Nesta noite, this is my assignment tonight. Deus quer fazer de você um dos tais. Se você quiser ser um dos tais, com a permissão do pastor Joel, se você posso convidar, se você quiser ser um dos tais, venha, saia do seu lugar, venha aqui, esses pastores estarão orando por você. Deus quer fazer de você um dos tais, aquele que vai sair pregando a palavra do Senhor, aquele que vai sair anunciando em tempo e fora de tempo, aquele que vai sair com autoridade e com poder, aquele que vai entrar nos vales, aquele que vai entrar com autoridade, com o peito cheio, a garganta marcada e em nome de Cristo na sua boca. Venha, Deus vai fazer de você um dos tais. Deus vai fazer de você um dos tais. Você vai ser um daqueles que estarão diante do Pai naquele dia, sabe? Para o resto Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas para você Ele vai dizer: você é um dos tais. 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 Você vai transformar o Havaí. Você vai transformar esse estado. Você vai transformar esta ilha. Você é um dos tais. Você é um dos tais. Pastor Joel, aleluia. Queria convidar os pastores para estenderem as mãos, por favor. Estenda as mãos sobre estas almas aqui em nome de Jesus. Eles querem ser um dos tais. Elas querem ser um dos tais. Pastor, por favor, estenda a sua mão com autoridade, com poder, com unção. Deus vai derramar uma unção sobre a sua vida. Deus vai derramar uma unção sobre o seu coração. Deus vai te encher. Talvez você seja o futuro deste lugar. Talvez você seja aquele que vai pregar como Billy Graham, que vai pregar como Moody, que vai pregar como Spurgeon. Você vai fazer a diferença, porque você não veio aqui para ganhar dinheiro, você veio para ganhar almas. Você não veio aqui para mudar o seu status, você veio para mudar o status da sociedade. Você quer ser um dos Oh, Pai Santo, Pai Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós Te damos honras e glórias, Senhor, por este momento, Senhor, por este avivamento que Tu estás trazendo, Senhor, para as nossas vidas aqui nesta noite. Ó Deus, todos esses Teus filhos e Tuas filhas que aqui estão, Senhor, respondendo ao chamado que o Teu Espírito Santo, Senhor, está fazendo aqui nesta noite, para sermos todos um dos tais, Senhor. Um dos tais, Senhor, que não vamos negar, Senhor, ó Deus amado, ao chamado que Tu já nos tem feito através da Tua palavra. Um dos tais, Senhor, que não vamos negar, Senhor amado, aos tios Arlindo, Senhor, que porventura temos, Senhor, no nosso meio. Ó Pai Santo, Pai Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós clamamos e Te pedimos que este avivamento continue. Ó Deus, que esta disposição, que este compromisso que cada um está assumindo aqui neste momento diante da Tua presença,
possa continuar, meu Senhor amado. Ó Deus, por todos os dias das suas vidas, e que nós possamos ter a notícia, ó Deus Santo e poderoso, do mover do teu Espírito que tu está trazendo para esta igreja do Hawaii. Quantas vidas, Senhor, vão se envolver, vão se entregar a ti. Quantas vidas, Senhor, vão vir aos teus pés, Senhor, por causa deste impacto que tu está trazendo para estas vidas nesta noite. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Volte para o seu lugar cantando. Onde estás? Onde estás? Seremanai. Podes tu dizer também, só onde estás? Sei, onde estás? Me cabarás. Onde estás? Podes tu dizer também, só sua mão no santuário. Recarabaçou, Pastor Joel.